Mas, irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17. Um texto muito conhecido da igreja, muito pregado. 1 Samuel, capítulo de número 17 e versículo 26. Os que encontraram, digam amém. Amém. Vamos ler. Versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é esse, pois incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amém. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar com os irmãos a primeira vez aqui nesta congregação. Ao pastor Aparecido, que Deus abençoe pela oportunidade, Deus abençoe poderosamente a sua vida, toda a igreja que se faz presente. Deus possa estar abençoando continuamente a vida de vocês. E para mim, irmãos, estar aqui nessa noite é um motivo de muita alegria diante da noiva do Cordeiro, para transmitir a poderosa palavra do Senhor. Eu só peço aos irmãos nessa noite atenção à palavra que será ministrada, dê total atenção para que Deus possa tocar na sua vida, porque a fé vem pelo ouvir, não é escutar. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é quando desce ao coração, escutar entra aqui e sai ali. Nessa noite nós possamos ouvir a palavra do Senhor. Desde já, eu quero dizer aos irmãos que essa batalha de Davi e Golias é uma batalha falada em vários lugares. Na igreja, muitos pastores já ouvi pregar sobre esse confronto. Mas nessa noite eu não quero ater-me à vitória de Golias ou à derrota de Golias, mas eu quero falar sobre as derrotas que Golias teve, a caminhos que ele trilhou, quando ele desafiou ao exército, quando ele afrontou ao exército do Deus vivo. Ele trilhou caminhos que o levaram à derrota. Ele falou palavras que antes mesmo dele entrar, antes mesmo dele pular dentro do arraial e desafiar a Davi, ele já perdeu a guerra no seu intelecto. Ele já perdeu a guerra no mundo espiritual. Eu quero falar dos caminhos que podem levar um valente, um guerreiro à derrota. O caminho que pode levar um valente à derrota. Para que a fim disso, nós não venhamos trilhá-lo. Para que a fim disso, nós não venhamos trilhar o mesmo caminho que pode levar um homem à derrota. Mas que nós venhamos caminhar nos passos do valente Davi. Venhamos caminhar na direção do valente Davi. E venhamos tomar as atitudes que Davi tomaram. Observando-se a história de Davi, que é falada hoje na política, eles mencionam Davi como exemplo de liderança. É mencionado em filmes a vitória de Davi. Davi é um dos homens mais pesquisados na Bíblia. É um dos ícones da Bíblia. É um dos homens mais pesquisados pela ciência, a arqueologia, que pesquisa o Antigo Mundo. Ele é um dos homens históricos. É um dos homens que Deus escolheu. E a Bíblia também não fala somente das vitórias de Davi. A Bíblia também menciona as falhas que Davi teve no percurso. A Bíblia não esconde as falhas de Davi. Mas eu louvo a Deus que um escolhido de Deus, quando Deus escolhe, não adianta ninguém acusar, não adianta ninguém apontar as falhas, não adianta ninguém se reunir em esquina e falar mal, dizer que Deus abandonou, não está mais com ele. Porque quando Deus aponta o dedo, porque quando Deus unge a pessoa, acabou. Quando Deus escolhe a pessoa, não adianta levantar contra ele. Não prevalecerão as armas que se levantam sobre o escolhido de Deus. Golias era um homem que desafiava o exército de Deus,
nosso povo. Mas não vai ser uma luta de exército contra exército. Vai ser uma luta pessoal, individual. Escolhe um homem valente entre vós aí e mande vir pelejar comigo. Aquele que vencer, então ganhará a batalha. E ele desafiava 40 dias. E ao passo que ele chegava, a Bíblia diz que o exército de Israel recuava, porque a aparência desse Golias era muito forte. Ele tinha aproximadamente 3 metros de altura e 1 palmo. Um homem muito grande. Estudiosos da Bíblia dizem que a armadura deste homem pesava em torno de 60 quilos. A lança, o escudo, a couraça que ele estava. Então a aparência dele, pessoal, quando chegava diante do exército de Deus e batia o pé, o povo olhava para ele e sentia-se como um gafanhoto e afastava. E ele nem lutava, ele só chegava no grito e dizia: não tem ninguém aí? E ele fazia um exibicionismo lá, mostrava a sua força e o povo recuava. Quando via a força daquele gigante, afastava para trás. Eu quero dizer para a igreja nessa noite que cada passo que você recua, quando o inimigo avança sobre você, você perde território para ele. Cada passo que você recua, o inimigo avança sobre a tua vida. Quando você desiste de orar pelo filho seu, quando você desiste de consagrar pela sua vida, o inimigo ganha território sobre a sua casa. E você começa a ficar frio, você começa a ficar um crente normal, e você começa a perder a visão espiritual. Cada passo que Israel recuava, Golias partia para cima, e ele afrontava. Não existe ninguém aí, e ninguém levantava contra ele, ninguém se levantava, porque em Israel naquela época, o homem levantado por Deus, o homem ungido por Deus, chamado de Saul, ele perdera a guerra. Por quê? Porque ele desobedeceu ao Senhor. Deus afastou de Saul, o homem colocado à frente da batalha, o homem liderado e levantado por Deus. Agora Deus se afasta dele. Então não havia em Israel alguém que pudesse, pela unção espiritual, pelo poder de Deus, batalhar contra Golias. E Golias estava ganhando a luta sem lutar. Golias estava ganhando a peleja sem ao menos bater em alguém. Só no grito, só na força, só nas palavras, só no intelecto, só na psicologia. Ele dizia: não tem ninguém. E ele olhava para um: eu imagino, você quer me encarar, rapaz? Venha. E aquele rapaz olhava aquele brutamonte, e ele estava ganhando a guerra só no grito. E Israel teria que servir a eles, porque ninguém iria encarar, ninguém iria afrontar Golias, ninguém iria pelejar. Mas o que Golias não contava é que alguns dias antes Deus havia ungido um jovem da casa de Jessé. Deus havia ungido alguém da casa de Jessé. Ali no campo de batalha não tinha ninguém ungido. Ali no campo de batalha, o único homem ungido por Deus estava em rebeldia contra Deus. Deus havia afastado dele. E eu imagino Davi chegando no campo de batalha e conversando com os seus irmãos e dizendo: ei, o pai quer saber quantos já vocês mataram. Você já deu algum soco em alguém? Você já derrubou algum filisteu? Você já jogou algum filisteu em terra? E eu imagino ele dizendo: não, nós não batemos em ninguém ainda. Olha aí o brutal
passo que levou Golias à perda, o primeiro passo que levou Golias à derrota, é porque Golias confiava na sua armadura. A armadura é sinônimo de proteção pessoal, de confiabilidade, de fé em si mesmo. Eu sou o cara, ninguém me vence. É intelectual, acha-se acima de todos. No âmbito da sabedoria, ninguém é igual a ele. Então Golias olhava e dizia: aqui não há ninguém, a guerra é minha, essa peleja é minha. Golias esperou muito tempo por isso. Ele foi treinado na academia da guerra dos filisteus para isso, a derrotar os israelitas. Ele esperou muito tempo, então ele estava à frente da batalha dizendo assim: aqui não há ninguém, hoje a batalha é minha. Mas a Bíblia diz em Salmo de número 20, versículo 7, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do Senhor nosso Deus. Uns encurvam e se caem, mas nós permaneceremos de pé. Aqueles que confiam em si mesmo sempre cairão, sempre tombarão, mas aqueles que confiam no Deus que o chamou, aquele que tem a sua confiança em Deus, como Davi: eu não vou contra ti com armadura, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, eu vou na fé em Deus. Davi sabia em quem acreditar, e quando você tem fé em Deus, o inimigo tomba na sua frente e ninguém pode parar você. O que tem de gente, cantores por este mundo afora, que está com medo do grito do gigante. Foi só o gigante dizer assim: você não canta nada, você não está com nada. Ele pegou um playback, jogou na gaveta e disse: nunca mais eu canto, não serve para estar no exército de Jeová. Muitos pregadores, foi só alguém levantar e dizer: não prega nada, não tem nada, não está com nada. Ele parou de pregar, parou de estudar a Bíblia, jogou no porão e empunhou. Deus está dizendo nessa noite: volta a ler a Bíblia, volta a orar. Ele está te ungindo nessa noite. Não tenha medo do grito de Golias, não tenha medo do grito do gigante. Maior é o que está conosco do que o que está com o mundo no mundo. Não tenha medo daqueles que se levantam, falam mal de ti, zombam de ti. Confie no poder do teu Deus. Faça como Davi, quando o gigante disse: vem comigo, parecendo que eu sou cão com vara, com pau, mas ele não deu ouvido. Ele sabia que o Senhor estava na vida dele e que Deus ia dar a vitória para ele. Eu falo isso porque nesse século o inimigo tem derrubado muita gente. Muitas pessoas que sentaram um dia nesse púlpito hoje já não estão mais aqui. Quem derrubou ficou com medo do gigante Golias, o grito do inimigo, e ele foi embora. A primeira afronta, ele foi embora. Muitas pessoas que estavam aqui nesses bancos sentados com os jovens não estão mais. Por quê? Porque o inimigo deu um berro e ele foi embora para casa. Muitas pessoas que não estão aqui porque estão olhando para a aparência do inimigo, porque estão esquecendo de olhar e ouvir a promessa de Deus sobre a vida dele. Eu chamo você nessa noite a não dar ouvido para os pessimistas, a não ouvir a voz do diabo, mas ouvir a voz do teu Deus que está dizendo aqui: eu sou contigo, eu te chamei, eu te escolhi e eu entro contigo na peleja, na batalha. Não tenha medo, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Assim diz o Senhor. O negócio está começando a ficar bom. A presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que estão quietinhos porque o inimigo está gritando e parando na frente dele, dizendo: vamos ver se você consegue, vamos ver se você vai. E Deus está dizendo: luta, peleja, não recua, batalha, bata pra cima, porque eu estou contigo. Não deixe o inimigo tirar o amor da tua cara, não deixe. Senão nós vamos ter que tirar aquela parte da Bíblia que diz que nós colocaríamos a mão sobre os enfermos e os curaremos, colocaremos a mão e expulsaremos demônios. Se bebermos qualquer bebida mortífera, não nos fará dano algum. Se Deus falou, quando Deus chamou a igreja, Deus pensou em um exército, o embaixador dele na terra, o exército de Jeová, aleluia, que tivesse poder e triunfasse sobre o inferno e sobre as trevas. Deus não pensou em um povo medroso, Deus não pensou em um povo que recuasse. Joel capítulo 2 diz assim: restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e o meu povo não
que confia no seu próprio punho, na sua própria força. Aleluia! Deus, o homem sempre está fadado a perder uma batalha quando ele confia em seus próprios recursos. Deus não entra em uma peleja da qual você não depende dele. Deus não entra em uma luta da qual você não deixa ele entrar. Você está dizendo: Deus entra na minha casa. Deus não vai entrar na tua casa enquanto você não deixar Deus entrar primeiro na tua vida. Aleluia! Enquanto você não deixar Deus te usar primeiro. Deus usa o meu ministério, Deus não vai usar o teu ministério enquanto tu não dizer: confie que eu diminua e que Ele cresça na minha vida. Aí Deus vai te usar, Deus vai entrar contigo nessa batalha. E como Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas dê lugar para Deus entrar nessa peleja. Dê lugar para Deus na tua vida. E comece a adorar o nome dele nessa noite, porque ele está entrando na tua peleja, ele está entrando na tua guerra. Convida Deus para entrar hoje. Dê lugar para Deus na tua vida hoje e adore o nome do bendito Deus. Amaturica, Amasui, adore ele. Nabasuite mandou trabalho tuia suine vai. Alacacho de basuite ramantor nabasuite caima madorai tuine vai. A Bíblia diz, amados irmãos, que em vão vigiam sentinelas se o Senhor não guardar a cidade. A cidade pode ter bons soldados, pode ter policial civil, pode ter policial militar, mas se Deus não guardar a cidade, bandidos vêm, arrombam bancos, roubam a cidade, assaltam a cidade, matam as pessoas. O que você está querendo dizer com isso, irmão José Augusto? Deus está dizendo: a nossa cidade mesmo já foi assaltada muitas vezes por bandidos, e Deus está dizendo que é Ele que guarda a cidade, é Ele que protege a cidade, não é os policiais que livram a cidade. Deus está dizendo que é a igreja que está orando, buscando a presença dEle, é que está fazendo Ele ter paz na cidade, da paz na cidade, da segurança na cidade, daqueles que confiam no poderoso nome do Senhor. A paz vem dele, a alegria vem dele, felicidade vem dele, tudo vem do Senhor dos Exércitos. Deus me faz lembrar de Gideão. Quando Gideão parte para a peleja contra os midianitas, Deus diz: escolhe o povo. 32 mil homens se alistam. E Deus olha e começa a dizer: não, esse povo aí é muito. Não era muito, porque era 180 homens, 1000 homens do midianita, só os escudeiros. Mas Deus diz: é muito. Eu quero que você diga aí aos medrosos que podem voltar embora. E de repente, lá chega Gideão e diz assim: olha, os medrosos, covardes, vão embora, podem voltar para trás, podem recuar. E de repente começa a ir embora, começa a ir, começa a sair, e só fica 10 mil homens. Os outros foram tudo embora. Gideão começa a se preocupar. Só 10 mil homens. Sabe por que Deus manda o covarde embora? Porque se o covarde ganhar a peleja, ele vai achar que é ele que ganhou. Se o covarde entrar e orar por alguém, já viu aqueles crentes medrosos? Ele vai meio assim, mas quando ele ora, Deus cura, ele fala assim: se não fosse eu que tivesse orado, não tinha curado. Quando ele começa a pregar, e Deus começa a usar: se não fosse eu, aquela igreja gelada, se não fosse eu, Deus não tinha operado. E Deus, sabendo que o covarde é papudo, Deus disse assim: olha, para ele não crer que foi o braço dele que venceu, manda ele embora para casa, manda ele voltar para trás, porque é isso que Deus faz com o covarde. 10 mil homens estavam ali, e Deus olhou e disse: é muito ainda, é muito, Gideão. Fala para eles beber na fonte, fala para eles ir lá na fonte. Tem um pouquinho o microfone, irmão. E quando eles estiverem bebendo lá na fonte, aquele que beber como um cão bebe na fonte, separa de um lado, e aquele que com a mão beber a água e com a outra tiver com a mão na água, esse você separa do outro, porque é com esse que você vai para a batalha. E Gideão faz as contas, só 300 homens dessa vez, e ele se assusta, ele fica meio pálido, e Deus diz assim: Gideão está preocupado, vai lá no exército dos inimigos,
Vai de noite. Gideão vai na ponta do pé com o companheiro. Chegando lá, imagina ele abaixado. De repente, de madrugada, alguém desperta de lá no arraial dos medianitas e diz assim: rapaz, acabei de ter um sonho. Que sonho é esse? Olha, eu vi um pão de cevada vindo aqui e destruindo toda a nossa tenda, acabando com tudo. O outro disse assim: pão de cevada de nada, isto é a mão de Gideão. O Deus de Israel está com eles e com certeza eles prevalecerão. Não é a quantidade, é quando Deus entra na guerra, é quando Deus entra na peleja. A batalha não é ganha no mundo, a batalha é ganha na presença de Deus. Quando Deus falar, acabou. Quando Deus falar, eu te dou a vitória, pode ir para a peleja que ele vai dar. E quando Deus falar, não vai não, fica ali, não vai não, porque você vai perder. Então, a verdadeira batalha ganha na presença de Deus. É Deus quem faz a igreja prevalecer. Vamos confiar em si mesmo. Por isso ele perdeu a batalha. Segundo, Golias era soberbo, altivo. E a Bíblia diz em Provérbios que a soberba precede a queda e a altivez de espírito a ruína. Sabe o que é Deus resistir ao soberbo e dar graça ao humilde? Resistir ao soberbo é mais ou menos isso. A Bíblia quer dizer no original, é Deus pisar o pé na porta e o crente está batendo, querendo entrar, e Deus está com o pé pisado, dizendo: não vou dar não, está muito soberbo, ele está querendo pro o ego dele, não vou dar não, enquanto não se humilhar eu não dou. E ele está batendo: Deus me dá para todo mundo ver, Deus só me usar, Deus me dá, eu quero ver o Senhor batizando, eu quero ver o Senhor fazendo, me dá. E Deus está lá: não, conheço teu coração, se eu te dar, rapaz, eu sei onde é que tu vai, não dou asa para cobra, vai se humilhar, vai descer. E ele começa, bota o pé na porta, e Deus não dá para o soberbo. É isso que Golias era. Ele falou: não tem ninguém aí, sou melhor que vocês, coloca-se superior aos outros, ele é o único, não tem ninguém igual ele. Amado irmão, isso sempre levará um homem à queda e à ruína. Quando ele acha que é o único, quando ele não gosta de ver Deus usando o outro, quando o outro está cantando, ele não dá glória, ele fala assim: se fosse eu, cantava outro hino, outro jeito. Quando ele vê Deus usando o outro, ele diz: não, eu sou melhor, eu prego melhor, eu canto melhor. Deus nunca usa uma pessoa que considera-se maior que os outros. Paulo disse que nós devemos considerar-se, cada um considera o outro superior a si mesmo, cada um considera o outro maior, cada um considera que assim não haverá contendas, que assim haverá amor. Mas isso não é o que nós estamos vendo, e é por isso que tem muitos ministérios grandes que está só o pó, só a ruína. Pessoas porque achavam que estavam ganhando muito dinheiro, empinaram o nariz, Deus jogou no pó. Pessoas que achavam que estavam cantando muito lindo, esqueceu que quem dá o fôlego é Deus, esqueceu que estava pregando e quem dá o som é Deus, e Deus cortou a asa, Deus jogou no chão, e hoje está no mundo, está desviado. Toda honra e toda glória da nossa vida pertence a Deus, que é o Criador. Adore o nome dele. Quando você se humilha, é as asas da elevação diante de Deus. Deus te leva. Quem aqui olhou no espelho antes de vir para casa? Convém que todos. Olhou no espelho, não é pecado. Eles colocam uma roupa, um penteado, eu quero ver no olhar, pelo menos. Tá assim. Quero dizer que essa sua aparência, você não passa de um boneco de barro. Você não passa de uma boneca de barro. Esse perfume que você coloca, se passar 24 horas sem ele, o corpo começa a exalar um odor. Se você não vai ele, não se cuidar. Deus deixou isso para o homem saber quem ele é. Para o homem ver que ele não é nada. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Não passa de um boneco de barro. Aleluia. Se Deus tirar o fôlego de vida das nossas vidas, nós tombamos agora. E amanhã, por mais que nós te amamos, teremos que te sepultar, jogar terra em cima de você. Aleluia, sabe por quê? Porque o seu sangue começará a coagular, a sua pele vai ficar cinzenta, e os seus olhos, não importa se é verde, se é amarelo, não tem olho amarelo, mas se é castanho, se é azul, não importa, ele vai ficar cinzento e vai ser o primeiro a se decompor. As bactérias vão entrar dentro de você e vai te destruir. E Deus está dizendo com isso: doe mais do seu tempo para mim, glorifique a minha vida, renda para que eu te use, porque eu e você não somos nada sem Deus. Nós só somos alguma coisa quando Deus está na nossa vida. E se Deus permite você
tem mamon, então fiquei mamon, fiquei dai. Olha Deus derramando. Deus está dizendo: renda-se a mim, eu quero encher, eu quero encher, eu quero encher esse vaso de barro nessa noite. Eu quero te renovar, eu quero te encher. Tu tem feito pouco para mim. Tu, quando estava no mundo, pulava, até gritava da torcida para time de futebol, mas veio para minha casa, não pula mais, não grita mais, até para dar uma oferta difícil. Mas quando estava lá no jogo de Manaus, dizendo: acho que eu pago tudo aqui. Hoje é difícil de pagar, tem uma conta por irmão. Adore a Deus nessa noite, glorifica a Ele por sermos tão falhos e Ele tem nos sustentado de pé até aqui. Só os soberbos não se curvam, só os soberbos não adoram, porque na presença dele as almas cantam, na presença dele os espíritos adoram, na presença dele todos aqueles que sentem glorificam a ele pelas bênçãos concedidas. Aleluia. Mas irmão José Augusto, Deus não está vendo o meu sofrimento, porventura Deus recebe? Deus não está agindo, Deus está preso, está cortado. Aleluia. Glorifique a ele, adore o nome dele. Se você não estiver compreendendo, fica em silêncio, não murmure, não revolte, porque Deus está trabalhando na sua vida. Ajude-me a glorificá-lo. Eu quero dar lugar para Deus.